Eudória. O preço de uma promessa. O sol se punha em brasa sobre as colinas do reino de Eudória, pintando de escarlate o rastro de destruição deixado pelos saqueadores. O jovem Bastin, que ainda sentia o peso não da coroa, mas da responsabilidade deixada pelo falecido pai, respirava com dificuldade. O corte em seu flanco latejava, manchando a túnica de seda real com um vermelho comum a qualquer homem. Ele desabou à margem de um riacho, onde o som da água foi substituído por passos firmes sobre as folhas secas. Antes que pudesse sacar sua adaga, uma mão calejada, mas gentil, pousou em seu ombro. Era Thomas, o jovem líder de uma aldeia sem nome nos mapas da corte. Dias depois, o delírio da febre cedeu. Bastin abriu os olhos e viu um teto de palha, não de afrescos dourados. Thomas estava sentado à mesa, entalhando madeira enquanto sua esposa, uma mulher de olhar sereno, preparava um caldo de ervas. "Você luta como um demônio para alguém que se veste como um anjo estrangeiro", disse Thomas, com um sorriso de canto. "Eu lutava pela vida", respondeu Bastin, sentando-se com esforço. "Você me salvou? Em meu reino, o ouro compra muita coisa, mas não a lealdade de um estranho. Qual seu nome?" "Eu me chamo Thomas. Aqui, a vida vale mais que o ouro. O que colhemos, dividimos. Se você caiu à minha porta, sua fome é minha fome. E você ainda não me disse qual o seu nome e de onde você vem." "Eu sou Bastin, príncipe de Eudória e seu futuro rei." Semanas se passaram até que as trombetas da guarda real ecoassem pelo vale, procurando pelo príncipe perdido. Antes de partir, Bastin chamou Thomas para a beira do campo de trigo. O príncipe estava de pé, recuperado, a postura agora exalando a autoridade que o pai lhe ensinara. "Thomas, meu pai dizia que um rei é tão forte quanto a base onde pisa. Você é essa base. Por sua vida e pelo teto que me deu, este solo agora é seu por direito real. Juntamente com o título real de San, decretarei que esta aldeia se torne o celeiro do palácio. Terão terras, isenção de tributos e o direito de negociar com quem desejarem após servirem a coroa." Thomas baixou a cabeça, surpreso pela magnitude do presente, mas seus olhos encontraram os de Bastin com uma ousadia amigável. "É uma honra que minhas mãos não podem carregar sozinhas, senhor. Mas as terras podem ser tomadas por outros reis no futuro. A linhagem não." "O que me pede, meu amigo?" perguntou Bastin. "Que o destino de nossas casas seja selado. Se eu tiver filhos, e se você tiver filhas, ou vice-versa. Que o sangue do palácio e o sangue da terra se tornem um só, que meu descendente se sente ao lado do seu no trono, para que este reino nunca esqueça o sabor do pão que o sustenta." Bastin olhou para o horizonte, onde sua escolta se aproximava. Ele pensou na princesa que ia buscar. A jovem doce e inteligente de quem seu pai falara. Ele sorriu, estendendo a mão para o camponês. "Está feito. Sob a luz deste sol, prometo, nossas casas serão unidas pelo matrimônio. Que o segredo deste pacto morra conosco, até que o tempo de cumpri-lo chegue." Um aperto de mão firme selou o destino. Bastin partiu para o seu reino vizinho, em busca da princesa que seria sua rainha, carregando no peito um segredo que, anos depois, se tornaria a maior reviravolta da história de Eudória. O reino de Eitelgard não possuía as torres douradas ou as estradas de mármore de Eudória. Era um reino de pedra cinzenta, madeira robusta e campos de lavanda que perfumavam o ar. Quando a comitiva de Bastin
ainda com as cicatrizes do ataque de saqueadores. Cruzou os portões da capital, não encontrou súditos curvados pelo medo, mas sim um povo que olhava nos olhos com um respeito genuíno. Bastin foi conduzido ao grande salão. Lá não havia um trono elevado, apenas uma mesa de carvalho maciço onde o rei Valérius analisava mapas. Valérius era um homem de ombros largos, com cicatrizes de batalhas que não escondia sob mantos de pele, e um olhar que parecia atravessar a alma de quem o encarasse. Valérius levantou-se, dispensando os guardas com um gesto sutil. Ele caminhou até Bastin, circulando como um lobo avaliando um jovem cervo. O filho de Alaric chega à minha porta com as vestes rasgadas e o cheiro de fogueira. Disse Valérius, com uma voz de trovão contido. Dizem que seu pai era um homem de paz. Mas a paz, príncipe, muitas vezes é apenas o intervalo entre duas tragédias. O que você aprendeu no caminho até aqui? Bastin sustentou o olhar, lembrando-se das mãos calejadas de Thomas e da lição de humildade que acabara de viver. Aprendi que um trono não protege um homem de uma flecha e que a coroa é pesada demais para quem não sabe o valor de uma choupana de palha, majestade. Meu pai me ensinou a governar com a mente, mas o caminho me ensinou a sobreviver com o coração. Valérius parou à frente dele, a centímetros de distância. Minha filha, Elara, é o tesouro deste reino. Ela não é uma moeda de troca para alianças políticas frias. Ela é inteligente demais para um tolo e bondosa demais para um tirano. Por que eu deveria permitir que ela partisse com você para um reino que se diz superior ao nosso? Porque eu não busco uma rainha para enfeitar meu salão, respondeu Bastin com sinceridade cortante. Busco uma parceira para reconstruir o que o tempo e a ganância podem corroer. Não ofereço a ela apenas o ouro de Eldória, mas a promessa de um homem que sabe que deve sua vida a um camponês tanto quanto a um exército. O rei Valérius estudou o rosto de Bastin por um longo silêncio. Lentamente, um sorriso ríspido, mas honesto, surgiu em seu rosto. Ele estendeu a mão enorme e apertou o ombro de Bastin. Vejo que Alaric criou um homem, não um boneco de seda. Se Elara aceitar, você terá minha bênção. Mas saiba, se uma lágrima de tristeza cair dos olhos dela por sua culpa, não haverá muralha em Eldória que me impeça de encontrá-lo. O casamento de Bastin e Elara foi um evento que mudou a atmosfera do continente. Quando retornaram a Eldória, o povo, que temia instabilidade após a morte do velho rei, encontrou esperança. Elara, com sua doçura e inteligência prática, conquistou as guildas e os plebeus em questão de semanas. A coroação foi, de fato, o que os menestréis chamariam de o despertar da alvorada. Sob um céu de azul límpido, Bastin foi coroado rei e Elara sua rainha. As festas duraram 7 dias. O vinho corria como rios e pela primeira vez em décadas. As portas do palácio foram abertas para que os líderes das aldeias distantes, incluindo um certo jovem camponês escondido na multidão, pudessem brindar a saúde do novo soberano. Sob o comando de Bastin, o acordo secreto com Thomas começou a render frutos. As terras antes esquecidas tornaram-se o celeiro do reino. O comércio floresceu, as estradas agora eram seguras e a justiça de Bastin era firme, porém justa. O reino de Eldória parecia ter alcançado a perfeição. Mas, como em todo conto de fadas épico, as sombras do passado e as promessas feitas no silêncio da noite começariam a cobrar seu preço. A relação entre Bastin e Elara não era apenas um contrato de coroas. Era o encontro de duas almas que falavam a mesma língua. Nos primeiros anos de reinado, o Salão do Trono deixou de ser um lugar de ordens frias para se tornar um espaço de diálogo. Elara não conquistou Bastin com joias ou festas, mas com a quietude de seus conselhos nas madrugadas. Quando os generais pediam punições severas para aldeias inadimplentes,
Elara pousava a mão sobre o punho cerrado do marido. Um rei que governa apenas com a espada corta a própria mão, Bastin. Ela dizia com voz suave, mas firme. Use a razão para entender por que o trigo não cresceu e a empatia para garantir que eles tenham sementes para o próximo ano. Um súdito alimentado é um muro mais forte que qualquer pedra. Bastin a olhava com uma admiração que beirava a devoção. Ele se apaixonava não apenas pela mulher, mas pela rainha que o tornava um homem melhor. Sob a influência dela, Eudória viveu 5 anos de uma paz quase divina. A notícia da gravidez de Elara foi recebida como um sinal dos céus. O reino inteiro vibrou. Esperava-se o príncipe de prata, o herdeiro que consolidaria a dinastia. No entanto, quando os sinos finalmente dobraram para anunciar o nascimento, não foi um grito de guerra que ecoou, mas um choro melodioso. Nasceu Aurora. Embora o protocolo exigisse um homem, o amor de Bastin por Elara era tão vasto que, ao segurar a filha nos braços, qualquer decepção por um herdeiro varão evaporou. Aurora cresceu como um reflexo perfeito de ambos. Tinha a pele clara e os olhos curiosos que pareciam sorrir para todos, desde o mais alto nobre até o cavalariço. Aos 4 anos, ela já não aceitava um não sem uma explicação lógica. Era incisiva, questionadora e demonstrava uma inteligência precoce para táticas e mapas, como Bastin. Bastin, incentivado por Elara, quebrou tradições. Ele permitiu que Aurora frequentasse a biblioteca real e as lições de estratégia, dizendo: uma rainha que conhece o peso de uma espada e o valor de um livro nunca será derrubada. A felicidade, porém, é um cristal frágil. Próximo ao 4º aniversário de Aurora, uma sombra cruzou os corredores do palácio. O que começou como uma tosse leve em Elara transformou-se em uma febre que nenhum médico ou alquimista do reino conseguiu apagar. A doença era silenciosa e voraz. Em poucas semanas, a vivacidade da rainha desbotou. No seu último suspiro, no quarto banhado pelo sol da tarde, ela segurou a mão de Bastin e a pequena mão de Aurora. Bastin, meu amado rei, não deixe o reino esfriar, sussurrou ela com a voz falhando. Cuide da nossa luz. E lembre-se, as promessas que fazemos na luz devem ser mantidas mesmo quando a escuridão chegar. A morte de Elara mergulhou Eudória em um luto profundo. O rei, antes radiante, tornou-se uma figura de pedra. O castelo ficou silencioso e a pequena Aurora, embora dócil, carregava agora nos olhos uma maturidade precoce e triste. O luto de Bastin não era apenas uma ausência no leito real. Era um silêncio que corroía as pedras do castelo. Sem a voz de Elara para temperar a justiça com misericórdia, o conselho torna-se um ninho de sussurros e exigências. No centro dessa pressão estava o príncipe Darius, tio de Bastin e comandante dos exércitos. Um homem cujas medalhas brilhavam mais que sua lealdade. Um ano após o funeral de Elara, Darius confrontou o rei no mapa de guerra. Bastin, olhe para estas fronteiras. Rosnou Darius, batendo com o punho na mesa. O reino está murchando. O povo chora por Elara, mas o que eles precisam é de um herdeiro. Um homem para segurar o gládio quando você não puder mais. Mas eu tenho uma herdeira, Darius. E você sabe que Aurora é mais capaz que metade dos seus capitães. Respondeu Bastin, a voz cansada. Uma menina de quase 5 anos não impede uma invasão ou uma revolta de barões gananciosos. Retrucou o tio com uma falsa solicitude. Sua linhagem está por um fio. Case-se com minha filha, sua prima Isolde. O sangue é puro, a lealdade é garantida e o povo verá a força da casa real se unindo. Faça isso por Eudória. Ou assista ao que seu pai construiu virar pó. Cedendo ao peso da coroa e à solidão que o esmagava, Bastin aceitou.
O segundo casamento não teve o perfume de lavanda de Aitelgard, mas o cheiro metálico de ambição. Isolde era o oposto de Elara, onde a primeira buscava a paz, a segunda buscava o brilho. Bastin, as tapeçarias do Salão Sul são uma ofensa, exclamava Isolde, enquanto o reino enfrentava uma colheita difícil. Preciso de seda do Oriente e rubis para o próximo banquete. Como súditos reseitarão um rei que vive como um monge? O respeito vem da justiça, Isolde, não do ouro que você ostenta no pescoço, ele respondia, sentindo a falta de Elara como uma ferida aberta. A expectativa por um herdeiro homem cresceu novamente, mas o destino tinha outros planos. Nasceu a segunda princesa, Lyra. Os anos passaram como estações rigorosas. Sob a influência de Isolde e a vigilância de Darius, o reino começou sua decadência. O ouro era drenado para o luxo da rainha e para as armas do exército, enquanto as aldeias, inclusive a de Thomas, começavam a sentir o frio da negligência. No jardim do palácio, as duas irmãs eram como o dia e a noite. Aurora, aos 15 anos, era o retrato vivo de Elara, mas com a mandíbula firme de Bastin. Ela passava as manhãs nas cavalariças ou na biblioteca. Era comum vê-la conversando com os criados, ouvindo suas queixas. O reino não é um cofre para ser esvaziado, Lyra, dizia ela, com calma incisiva. É um organismo que precisa de cuidado. Lyra, aos 10 anos, já exigia que as aias se curvassem até o chão, adornada com brocados pesados e joias que não condiziam com sua idade. Ela via o mundo como um palco para seu próprio deleite. O que importa a opinião de quem vive na lama? Lyra retrucava, espelhando o desdém da mãe. Nós nascemos para governar, Aurora. O brilho da coroa serve para cegar aqueles que ousam nos questionar. Bastin observava as filhas de longe, o coração dividido. Ele mantinha os valores de Elara na sua administração, mas o castelo estava dividido. De um lado, o dever e a empatia de Aurora. Do outro, a ambição e a futilidade de Lyra e sua mãe. E no fundo de sua gaveta secreta, o pergaminho com o selo de Thomas começava a amarelar. A promessa feita na juventude agora pesava mais do que nunca. Com quem ele casaria Aurora? E o que faria com a ambiciosa Lyra? O vento açoitava os cabelos de Aurora, que ria baixo enquanto ouvia os gritos distantes dos guardas sumirem atrás da colina. Aos 18 anos, ela era a imagem viva da liberdade que o protocolo tentava sufocar. Montada em Angus, seu imponente garanhão branco, ela saltou troncos caídos até que o som de cascos fosse substituído pelo murmúrio cristalino de uma queda d'água. O lugar era um milagre escondido, um pequeno lago translúcido onde o sol dançava no fundo pedregoso. Tartarugas deslizavam preguiçosamente entre as ninféias, e o ar cheirava jasmim selvagem e pêssegos maduros das árvores carregadas. Aurora desmontou, retirando as luvas de couro. Foi quando Angus relinchou, não de medo, mas de curiosidade. Do outro lado da margem, um jovem de ombros largos e camisaria simples de linho colhia frutas. Ele travou ao ver a figura de capa azul real, mas não se curvou. Seus olhos eram verdes como a floresta e carregavam uma calma que Aurora nunca vira nos nobres da corte. Sabe me dizer se este lugar tem dono, caçadora? Perguntou o jovem, com uma voz firme e melodiosa. Se tiver, ele é um homem de sorte, respondeu Aurora, aproximando-se da água. Eu sou Aurora, e você? Meu nome é Anthony. Sou apenas um homem que prefere o silêncio das árvores ao barulho das ferramentas. Eles se sentaram à beira do lago, dividindo pêssegos colhidos na hora. O que começou como um encontro cauteloso floresceu em uma conexão magnética. Você não parece pertencer a uma aldeia comum, observou Aurora.
tocando uma pequena tartaruga que subia em uma pedra. Suas mãos são calejadas, mas seu olhar... Você parece enxergar além do que está à frente. Meu pai, Thomas, me ensinou que a terra fala se você souber ouvir, disse Anthony, olhando para ela com uma sinceridade que desarmava a princesa. Meu medo é que o mundo lá fora, com suas guerras e ganância, acabe por silenciar essa voz. Sinto que o reino está mudando, Aurora. As pessoas estão com fome de algo que o ouro não compra. E você, o que assombra uma mulher que cavalga como se estivesse fugindo do próprio destino. Aurora suspirou, abraçando os joelhos. Tenho medo de ser apenas uma peça em um tabuleiro que eu não ajudei a montar. Tenho medo de que meu coração seja sacrificado em nome de uma coroa que parece cada dia mais pesada. Às vezes, sinto que sou feita de vidro em um mundo de pedras. Se você for de vidro, Anthony disse, aproximando-se e buscando a mão dela com delicadeza. Eu passaria a vida protegendo você para que nada quebrasse. Eu não procuro riquezas, Aurora. Procuro alguém que entenda que a maior força de um homem está na paz que ele cultiva em casa. Eles se olharam e o tempo pareceu parar. Não havia títulos ali, apenas dois jovens cujas almas pareciam se reconhecer de vidas passadas. Anthony tocou o rosto de Aurora e ela fechou os olhos, entregando-se àquela sensação de segurança que nunca sentira no palácio. Sinto que o conheço desde que o mundo é mundo, sussurrou ela. Eu sabia que você viria, respondeu ele. Eu não sabia seu nome, nem seu rosto, mas meu coração sempre bateu nesse ritmo, esperando por você. Eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo que carregava o frescor da água e a doçura das flores silvestres. Era um pacto silencioso. Ali, sob o dossel das árvores frutíferas, eles souberam que eram metades de um mesmo segredo. Seremos felizes, Anthony, afirmou Aurora, entre um beijo e outro. Juntos, seremos a força que o outro precisa. Não importa o que o mundo exija de nós, seremos um só. Prometeu ele. Mal sabiam eles que aquele amor puro e clandestino era exatamente o que o destino. E um pacto feito há mais de 20 anos. Já havia escrito nas estrelas. Cinco anos se passaram com um sopro e o salão do conselho estava impregnado com o cheiro de cera de abelha e a fumaça das lareiras, mas o ar mais pesado vinha de Darius. O comandante, agora com cabelos grisalhos e uma ambição que se tornara veneno, batia com um anel de sinete na mesa, apontando para os retratos das princesas. Bastin, o tempo é um carrasco que não perdoa, disse Darius, com uma voz áspera. Aurora já tem 23 anos. No mercado das alianças, ela é considerada uma causa perdida, velha demais para garantir a sucessão que os reinos vizinhos esperam. Mas Lyra tem 18. Ela é o diamante de Eldória. Darius se inclinou sobre o rei, seus olhos brilhando com uma malícia mal disfarçada. O duque de Malvorn enviou seu filho, o jovem Marcos. Ele é um touro de homem, poderoso, sem papas na língua e com um exército que faria qualquer invasor tremer. Se casarmos Lyra com Marcos, e você os indicar como seus sucessores, garantiremos que Eldória permaneça sob mãos fortes quando você faltar. Esqueça Aurora. Ela pode ficar com a biblioteca, mas Lyra deve ficar com o trono. Bastin, cujos olhos agora carregavam a sabedoria cansada de quem viveu muitas vidas, apenas assentiu com uma calma glacial. Seus termos são lógicos, tio. Lyra realmente brilha como o ouro que tanto ama. Vou considerar o filho do duque. Prepare os banquetes de apresentação, mas deixe que eu escolha o momento final. Quero que esse anúncio seja inesquecível. O que Darius não sabia era que, por trás daquela fachada de rei submisso, Bastin vivia uma realidade paralela. Durante décadas,
Ele escapara do castelo sob o disfarce de um mercador de tecidos ou de um primo distante. Na aldeia de Thomas, que agora era uma próspera vila de comércio, Bastin era apenas o tio Bastin. Ele viu Anthony crescer. Viu Thomas, seu amigo de alma, ensinar ao rapaz como manejar a enxada e a espada com a mesma dignidade. Secretamente, através de um padrinho fictício, Bastin financiou tutores para Anthony, garantindo que o filho do camponês soubesse tanto de estratégia e filosofia quanto qualquer príncipe, mas sem a arrogância da corte. Em uma de suas últimas visitas secretas, Bastin sente-se à mesa rústica com Thomas e Anthony. O rapaz, agora com 25 anos, era o homem que Bastin sempre sonhara ser o seu herdeiro justo, forte e com o coração voltado para o povo. Você deu a ele mais do que terra, Thomas, sussurrou Bastin, enquanto Anthony alimentava os cavalos do lado de fora. Você deu a ele caráter. O padrinho dele ficaria orgulhoso. Bastin, ele não sabe quem você realmente é, disse Thomas, servindo uma caneca de cerveja ao rei. Para ele, você é o primo que conta histórias de viagens. Como ele vai reagir quando souber que a promessa de casamento que fiz a ele o liga à herdeira do trono? Ele vai reagir como o homem que criamos, respondeu Bastin com um sorriso triste, com honra. Eu vi como ele olha para as montanhas de Eudória. Ele ama este solo. Só falta ele saber que o solo também o pertence. Enquanto isso, no palácio, Darius e o filho do duque de Malvern já agiam como se o trono fosse deles. Marcos era um jovem arrogante que tratava os criados como gado e Lyra como um troféu a ser exibido. Meu pai será o rei consorte e eu serei a rainha, dizia Lyra para sua mãe Isolde, enquanto provava um vestido bordado com fios de ouro real. Aurora vai apodrecer entre seus livros enquanto eu governo este reino com punho de ferro. Bastin ouvia os sussurros nos corredores. Ele sabia que Darius estava movendo as peças para um golpe branco através do casamento de Lyra, mas o rei tinha uma carta que ninguém esperava. Ele mantinha a promessa de 30 anos atrás guardada não em pergaminho, mas no sangue. Ele sabia que Aurora e Anthony já se amavam, o que era a maior bênção que os deuses poderiam ter dado ao seu plano. O amor deles era a peça que faltava para tornar o pacto inabalável. Bastin ordena o envio de cartas à sua corte e um decreto real aos seus súditos para realizar um anúncio. O grande salão de mármore de Eudória nunca esteve tão apinhado. Nobres de vestes pesadas e camponeses autorizados a entrar nas galerias superiores observavam o rei Bastin no alto do trono. O silêncio era tenso, apenas quebrado pelo sussurro da seda de Isolde e o riso contido de Lyra. Bastin se levantou. Sua voz, embora cansada, ressoou com o poder de um carvalho antigo. Povo de Eudória, o ciclo da vida exige continuidade. Hoje, anuncio que ambas as minhas filhas, as princesas Aurora e Lyra, contrairão matrimônio no mesmo dia, daqui a uma semana. E saibam todos, pela lei de nossos antepassados, como uma mulher não pode reinar sozinha. O marido daquela que eu escolher como minha sucessora será coroado rei no momento da minha abdicação. Um burburinho ensurdecedor tomou a sala. Darius, ao lado do sobrinho, sorria vitorioso, mantendo a mão pesada sobre o ombro de Bastin, como um tutor que guia uma criança. Antes que o rei pudesse prosseguir, Aurora deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam com as lágrimas da traição. Não! A voz dela cortou o salão como uma adaga. O Senhor sempre me ensinou sobre liberdade e razão, meu pai. Eu não sou uma égua de raça para ser vendida em um banquete de alianças. Eu me nego a casar com um estranho para satisfazer a sede de poder deste conselho. A corte parou. Darius empalideceu de fúria e os nobres começaram a cochichar sobre a princesa rebelde. Pela primeira vez, Bastin sentiu o peso da desmoralização pública.
Ele precisava manter o teatro para que a armadilha de Darius não se fechasse antes da hora. Silêncio! Rugiu Bastin. Sua autoridade de rei se sobrepondo ao amor de pai, o choque foi geral. Você é uma princesa de Eldória e cumprirá seu dever. O casamento está selado. Guardas, levem a princesa para seus aposentos. Ela sairá de lá apenas para o altar. Enquanto Aurora era escoltada, Lyra e Isol trocaram olhares de triunfo. Você ouviu? Mamãe, sussurrou Lyra, olhando para o brutamontes Marcos, filho do duque, que já bebia vinho no fundo do salão. Aurora cavou a própria cova. Papai nunca daria o reino a uma filha desobediente. Marcos será rei e eu serei a verdadeira soberana. Darius não desgrudava de Bastin. Você agiu bem, sobrinho. Dizia ele ao ouvido do rei. Marcos é a escolha lógica. O povo já comenta nas tavernas que ele é o novo rei. Não os decepcione. Eldória precisa de força, não de livros e flores. Tarde da noite, a chama de uma única vela iluminava os aposentos de Aurora. Ela estava sentada à janela, olhando para as colinas distantes, quando a porta se abriu. Bastin entrou, sem a coroa, parecendo 10 anos mais velho. Saia daqui, disse ela, sem olhar para trás, minha luz. Bastin começou, sentando-se aos pés da cama. Você acha que eu esqueceria tudo que sua mãe nos ensinou? Você acha que eu a entregaria a um dos cães de Darius? Pai, do que o senhor está falando? Aurora perguntou, o coração acelerando. Eu sei sobre o lago Aurora. Eu sei sobre Anthony. Ela perdeu o fôlego. Bastin sorriu com alegria. Abrindo os braços para que Aurora viesse correndo lhe abraçar, ela o fez. Correu para Bastin e o abraçou como há muito tempo não fazia. Anthony é o filho de Thomas. Ele é o meu sucessor prometido. Em nossas noites na aldeia, ele me confessou seu amor por uma caçadora das colinas sem saber que eu era o rei. Bastin deu uma risada calorosa e sem saber que você era a noiva que o destino lhe reservou. Ele me disse que morreria por você, mesmo sem saber que você usa uma coroa. Bastin soltou Aurora e segurou as mãos da filha, que agora chorava de alívio e espanto. Eu precisei ser duro no salão para que Darius e Isolde acreditem que ganharam. Eles planejam um golpe, Aurora. Eles acham que Marcos será o rei se eu não fingir que estou sendo forçado por eles. Eles nos matarão antes do casamento. Preciso que você mantenha esse segredo. No altar, você não verá um estranho. Você verá o homem que ama, mas até lá, o reino precisa acreditar que você é uma prisioneira do dever. Aurora abraçou o pai com força. Eu farei o que for preciso, meu rei. Ótimo, sussurrou Bastin. Pois o que acontecerá naquele altar não será apenas um casamento. Será o renascimento de Eldória. O tabuleiro estava montado, mas o veneno corria solto pelas veias do palácio. Para que a armadilha de Bastin funcionasse, o sacrifício da honra pública era necessário. Thomas recebeu a carta com o selo real de cera negra, o selo usado apenas para ordens incontestáveis. Ao ler as palavras de Bastin, suas mãos tremeram. Meu velho amigo, chegou a hora. Eles os humilharão para se sentirem grandes. Não revide. Não conte a Anthony quem é a noiva. Confie em mim como confiei minha vida a você naquele riacho. Quando Thomas chamou Anthony para o escritório, o rapaz estava pronto para sair ao encontro de sua caçadora. Ao ouvir sobre o pacto de 30 anos atrás, o mundo de Anthony desmoronou. Você fez o quê? Rugiu Anthony, a fúria faiscando nos olhos verdes. Você me vendeu antes mesmo de eu respirar? Eu não vou me casar com uma princesa mofada e arrogante por causa de uma dívida de terras. Eu amo Aurora. Se for para ser um Sun e viver de joelhos, prefiro ser um camponês livre. Você vai cumprir sua palavra, Anthony. Thomas rebateu, com uma firmeza que lhe doeu o peito. Tudo o que temos, cada grão de trigo e cada cabeça de gado,
nasceu daquela promessa. Você usará a armadura de gala e subirá naquele altar, ou não será mais meu filho. Antony saiu batendo a porta, o coração em pedaços, sentindo-se traído pelo pai e pelo destino. Ele não sabia que a caçadora e a princesa mofada eram o mesmo sopro de vida. Saiu correndo de casa para o lago. Chegando lá não viu Angus, o garanhão de Aurora. Ele se ajoelhou e gritou Aurora com todas as suas forças, ecoando o nome de Aurora várias vezes, espantando os pássaros daquela região. Aurora, na janela da sua torre, ouviu o grito de Antony e viu os pássaros voando da região do lago. Ela sentiu a mesma dor que ele naquele momento, pois ela não poderia avisá-lo de nada do que estava para acontecer. Dias depois, no palácio, a recepção para as famílias dos pretendentes foi um espetáculo de crueldade. De um lado, o Duque Malvarn e seu filho Marcus, cobertos de veludo e pedrarias, exalando o perfume caro de comerciantes internacionais. Do outro, Thomas e Antony, vestidos com dignidade, mas sem a pompa excessiva da corte. Darius circulava a mesa como um abutre. Ele parou atrás de Thomas, que fora nomeado Sir por Bastin anos atrás, e soltou uma risada ríspida que silenciou o salão. "Olhem só", disse Darius, gesticulando para Thomas. "O nosso Sir fornecedor. Um homem que cheira estrume suor de boi, elevado à nobreza por uma mera piedade de meu sobrinho. Diga-me, Thomas, como é sentir o gosto de um vinho que vale mais que toda a sua vila?" O Duque Malvarn soltou um escarnecimento. "É uma piada de mau gosto, comandante. Minha linhagem cruza oceanos, temos frotas de navios. E agora teremos que dividir o altar com um pastor de ovelhas?" Darius se inclinou e sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem: "Você é como um cão sarnento, Thomas. Ganhou um osso do rei e agora acha que pode sentar à mesa. Mas fique tranquilo. Seu filho é o par perfeito para a princesa rebelde. Uma é velha e ultrapassada, o outro é insignificante. Pelo menos Antony terá um título real para pendurar no chifre das vacas, já que a princesa dificilmente lhe dará um herdeiro a essa altura." O sangue de Antony ferveu. Ele viu o pai baixar a cabeça, seguindo as ordens secretas de Bastin. Ao ouvir os insultos à sua futura esposa, que ele ainda achava ser uma estranha, e, principalmente, ao seu pai, Antony se levantou abruptamente, derrubando a cadeira com um estrondo metálico. Seus punhos estavam cerrados. Ele ia destruir a face arrogante de Darius com uma verdade que nenhum daqueles nobres entendia sobre honra e trabalho. "Já chega." Antony começou, a voz trêmula de ódio. "Vocês não têm o direito de..." Antes que a primeira ofensa saísse de seus lábios, a mão pesada de Thomas segurou seu pulso. O olhar do pai era uma súplica silenciosa: "Ainda não." Thomas se levantou com uma calma que desconcertou a corte. Ele olhou para o rei Bastin, que observava tudo com uma expressão de pedra, e então se virou para Darius e o duque. "Perdoem o entusiasmo do meu filho", disse Thomas, com uma voz clara e humilde que ecoou pelo salão. "Ele ainda não entende as sutilezas da alta corte. Nós só temos a agradecer o convite tão especial. É uma honra incalculável para homens de terra como nós sermos escolhidos para nos tornarmos parentes do rei, mesmo que seja através da união com a filha rebelde e velha. Ficamos felizes em servir de consolo para o que vocês consideram o resto do reino." Um riso geral tomou o salão. Isolde e Lyra se abanavam, rindo da suposta submissão do camponês. Darius deu tapinhas nas costas de Thomas, se sentindo mestre do mundo. "Viu isso, Malvarn?" disse Darius. "O cão conhece seu lugar." Antony se sentou, fervendo por dentro, sentindo um desprezo profundo por todos ali. Inclusive, naquele momento, pelo próprio pai e pelo rei. Mal sabia ele que Bastin, sob o olhar severo,
Estava contando os minutos para o momento em que a máscara de Darius seria arrancada diante de toda Eudória. O silêncio do Lago Secreto era agora a maior tortura de Anthony. Durante 5 dias consecutivos, ele cavalgou até a exaustão, chegando à cachoeira com o coração na boca, esperando ver os cabelos de Aurora ao vento ou o garanhão branco, Angus, pastando, mas não havia nada. Apenas o som da água e o eco de sua própria voz gritando por ela. "Onde você está?" Ele sussurrava, desabando na grama onde se beijaram pela primeira vez. "Por favor, não me deixe ser entregue para aquela princesa, não agora." A angústia era um ácido em seu estômago. Ele imaginava 1000 tragédias, que ela fora descoberta, que fugira de medo ou, o que era pior para ele, que o abandonara ao saber que ele era um nobre de papel. Cada pôr do sol sem ela era uma promessa de que sua vida estava sendo roubada por um acordo de sangue que ele agora odiava com todas as forças. Enquanto Anthony definhava na vila, o palácio de Eudória era um festival de arrogância. Darius e o Duque de Malvorn agiam como se as chaves do Tesouro Real já estivessem em seus cintos. Em cada reunião do conselho, o vinho jorrava e os risos ecoavam. "Um brinde ao novo rei de Eudória", repetia o Duque Malvorn, batendo sua taça de ouro contra a de Darius. "Que Marcos traga a disciplina que este reino esqueceu." Bastin, sentado à cabeceira, levantava sua taça com um sorriso enigmático, brindando a cada palavra de seu algoz. "Vocês têm razão", dizia o rei, a voz suave como a seda que esconde uma lâmina. "Eudória terá o governante que merece. O casamento será o marco de uma nova era." Ao lado, Isolde e Lyra não perdiam a chance de destilar veneno. Elas faziam questão de passar pelos aposentos de Aurora apenas para humilhá-la. "Olhe para você", Lyra dizia, girando em seu vestido de seda carmesim, enquanto Aurora permanecia sentada perto da janela sob vigilância. "Vai se casar com um camponês que cheira a terra, enquanto eu serei coroada a rainha mais rica que estas terras já viram. Você será esquecida em uma fazenda Aurora." Aurora aguentava tudo em silêncio. Seus lábios não se moviam, mas seus olhos encontravam os de seu pai nos raros momentos em que ele cruzava o corredor. Era um pedido mudo de socorro que ele respondia com um inclinar de cabeça quase imperceptível. Todas as noites, quando as luzes do palácio se apagavam e as risadas de Isolde e Lyra se tornavam apenas ecos distantes, Bastin entrava nos aposentos de Aurora. Ele não levava guardas. Ele levava apenas o amor de um pai que estava prestes a entregar seu maior tesouro à justiça. Ele a abraçava com força, sentindo a filha tremer em seus braços. "Falta pouco, minha luz." Ele sussurrava em seu ouvido. "Eu sei que o silêncio dói. Eu sei que o desespero de Anthony é grande, pois ele não sabe que a caçadora dele está aqui, sofrendo o mesmo luto." Aurora encostava a cabeça no ombro do pai. "Ele acha que eu o abandonei, pai. Ele vai chegar ao altar com ódio no coração." "Deixe que ele tenha ódio agora", respondeu Bastin, segurando o rosto da filha. "Pois quando o véu cair, esse ódio se transformará na força que vocês dois precisarão para reconstruir Eudória. Você não será apenas a esposa de um San Aurora. Você será a rainha que herdou a coragem de Valérios de Aetelgard e a sabedoria de Elara e Anthony. Ele será o rei que este povo precisa, porque ele sabe o que é trabalhar a terra que ele irá governar." Bastin beijou a testa da filha. "Deixe que eles riam hoje. Amanhã, eles descobrirão que as coroas não são dadas por homens como Darius, mas sim conquistadas pela honra que eles nunca possuíram." Enquanto retornava aos seus aposentos, Bastin seguiu pela ala onde ficavam os aposentos de Darius e ouviu a voz do tio e do Duque Malvorn rindo alto e parou atrás de uma tapeçaria para ouvir a conversa. Os aposentos de Darius eram um labirinto de tapeçarias pesadas que abafavam qualquer som vindo dos corredores.
O ar estava espesso com o cheiro de óleo de lâmpada e o vinho forte que o duque bebia sentado em uma poltrona de couro. Darius caminhava de um lado para o outro, os olhos brilhando com uma euforia maligna, enquanto o banquete de noivado ocorria 3 andares abaixo. "Você está muito confiante, Darius", murmurou o duque observando o reflexo das chamas na taça. "Bastin ainda respira. E se ele mudar de ideia sobre Marcos no último segundo?" Darius parou subitamente, soltando uma risada seca e rouca que ecoou pelas paredes de pedra. "Bastin é um fantasma que caminha Malvern. Ele deveria ter sido enterrado há 30 anos. Aqueles saqueadores que o atacaram no caminho para Etelgard. Aqueles cães não eram bandidos comuns de estrada." O duque franziu o senho, parando a taça no meio do caminho. "O que você está dizendo?" Darius se inclinou sobre a mesa, a luz das velas esculpindo sombras profundas em seu rosto envelhecido pela inveja. "Fui eu. Eu paguei cada moeda de ouro para que aquela comitiva nunca chegasse ao reino vizinho. Eu era o comandante. Eu sabia a rota exata, o ponto cego no desfiladeiro. Eu planejei o funeral do meu sobrinho antes mesmo de ele se tornar rei com a morte de Bastin. Eu era o sucessor imediato. O trono era meu por direito de sangue e de força." O duque empalideceu. "Você tentou matar o seu próprio sangue? O sangue é apenas água quando se trata de poder." Rosnou Darius. "Aquele camponês maldito, o tal Thomas, estragou décadas de planejamento ao puxar Bastin da lama. Bastin voltou como um herói ressuscitado. Casou-se com aquela mulher insócia e me empurrou para as margens por 30 anos. Mas veja agora." Darius estendeu as mãos, como se estivesse estrangulando um inimigo invisível. "Ele sobreviveu ao meu aço, mas não sobreviverá à minha astúcia. Agora, eu usarei a filha dele, Lyra, e o seu filho, Marcos, para retomar o que me foi roubado naquela floresta. Amanhã, o sangue de Bastin continuará no trono apenas como uma fachada, mas a coroa será minha, operada pelas mãos do seu filho." Malvorn olhou para Darius com um novo tipo de medo. Ele percebeu que não estava lidando com um aliado, mas com um monstro que esperou 3 décadas para terminar o que começou. Bastin estava parado atrás da pesada tapeçaria que separava o corredor secreto dos aposentos de Darius. A pedra fria contra suas costas parecia o único ponto de equilíbrio em um mundo que acabara de girar violentamente. Ao ouvir a confissão ríspida do tio, o homem que o carregou no colo quando criança, que o treinou na espada e que ele chamava de família, Bastin sentiu um frio que não vinha do inverno, mas de um vazio absoluto. A primeira sensação foi um soco no estômago. Bastin sempre soube que o tio era ambicioso e amargo. Mas acreditar que Darius pagou para ver o sobrinho degolado em uma vala era um abismo de crueldade que ele não queria aceitar. Cada abraço de Darius nos últimos 30 anos, cada conselho protetor, agora parecia o toque de uma serpente. Ele sentiu uma náusea profunda, a bile subindo a garganta ao perceber que viveu 3 décadas alimentando o lobo que tentou devorá-lo. Bastin fechou os olhos e, por um momento, a dor da cicatriz em seu flanco, aquela que Thomas ajudou a fechar, latejou como se o corte tivesse sido feito hoje. Ele sentiu uma vertigem de gratidão e pavor, se não fosse pela bondade aleatória de um camponês. Eudória teria caído nas mãos de um assassino há muito tempo. A vida de Elara, o nascimento de Aurora, a paz do reino. Tudo existia por um erro de cálculo da maldade de Darius. A dor, porém, durou pouco. Bastin herdara a sabedoria de seu pai e a força de seu sogro Valérius. Ele respirou fundo e o tremor em suas mãos parou. O luto pelo tio que ele achava que tinha morreu ali mesmo, atrás daquela tapeçaria. O que sobrou foi uma clareza glacial. O sentimento de sobrinho foi substituído pelo dever de rei. Bastin não saiu das sombras para confrontá-lo. Ele não queria uma briga de facas. Ele queria uma execução pública da alma de Darius. Ele sentiu uma satisfação sombria e calculista. Agora,
Ele não estava apenas protegendo o trono de Anthony Aurora. Ele estava limpando a própria linhagem de um câncer. Ao se afastar silenciosamente pelo túnel escuro, o sentimento predominante em Bastin era o de um caçador que acaba de ver a presa cair na própria armadilha. Ele não sentia mais ódio. O ódio é uma emoção quente e viva. Ele sentia apenas a justiça, fria e inevitável. 30 anos de mentiras, pensou Bastin, ajustando o manto real com uma firmeza nova. Você terá o seu trono, tio. Mas ele será feito de pedras úmidas e correntes, onde o único som será o eco da sua própria traição. O sol nasceu em um tom de ouro pálido sobre Eldória. As ruas estavam decoradas com as cores de Darius e do Duque Malvorn, pois todos acreditavam no que fora espalhado, que Marcos seria o rei. No altar da grande catedral, 2 noivos esperavam. Marcos, com sua armadura polida e olhar de desdém, e Anthony, pálido, com os olhos vermelhos de quem não dormira, vestindo a túnica de gala que seu pai, Thomas, o obrigara a usar. Ele olhava para o chão, desejando que a terra se abrisse antes que ele tivesse que dizer sim para uma estranha. As portas de bronze da catedral se abriram com um estrondo que silenciou os sussurros de centenas de nobres e camponeses. O sol do meio-dia inundou o corredor central, desenhando a silhueta imponente do rei Bastin. Ele caminhava com passos lentos e medidos, os ombros largos sustentando não apenas o manto real, mas o destino do reino. Em cada braço, uma filha. À sua esquerda, Lyra caminhava com uma arrogância que transparecia mesmo sob o véu de seda carmesim. Ela flutuava, ansiosa para alcançar o ouro que a esperava. À sua direita, Aurora, sob um véu de renda branca tão fino quanto a névoa da manhã. Caminhava com uma dignidade silenciosa, a mão apertando o braço do pai como se ali estivesse toda a sua coroa. No topo do altar, a diferença entre os pretendentes era gritante. Marcos, filho do duque, mantinha o queixo erguido e um sorriso predatório nos lábios. Para ele, a cerimônia era apenas a assinatura de um contrato de propriedade sobre Eldória. O sumo sacerdote iniciou os ritos. Seguindo a tradição de Eldória, o noivo de maior linhagem declarada, Marcos, teria a honra de revelar sua noiva primeiro. Com um gesto teatral e impaciente, Marcos levantou o véu carmesim. Lyra surgiu radiante, seus olhos brilhando de triunfo. Marcos tomou as mãos dela com uma firmeza possessiva, ignorando o protocolo sagrado para sussurrar em voz alta. Finalmente, eu lhe juro amor e fidelidade eterna, minha rainha, disse ele, enfatizando a última palavra para que todos no salão soubessem que ele já se considerava o soberano. Que nossa união seja o pilar de aço que esmagará qualquer oposição a este trono. Lyra sorriu vitoriosa, olhando de soslaio para a irmã ainda coberta, saboreando o que acreditava ser sua supremacia definitiva. Chegou a vez de Anthony, ele hesitou. Suas mãos tremeram quando ele deu o passo à frente. Ele respirou fundo, preparando-se para encarar a princesa velha e fria de quem todos falavam. Com um movimento lento, quase doloroso, ele ergueu a renda branca. O mundo de Anthony parou. O ar abandonou seus pulmões, e seus joelhos fraquejaram por um segundo. Ali, sob a coroa de safiras, estavam os olhos que o perseguiam em seus sonhos. Era sua caçadora, era a mulher do lago. Era a alma que ele jurara amar no silêncio da floresta. Aurora. O nome escapou de seus lábios como um sopro de incredulidade. Ele ficou paralisado, olhando-a sem entender como a simplicidade da colina e a majestade do trono podiam habitar o mesmo corpo. Anthony estendeu a mão, tocando a maçã do rosto de Aurora com a ponta dos dedos, como se temesse que ela fosse uma miragem que se desfaria ao toque. Aurora sorriu, e uma única lágrima de alívio rolou por seu rosto, encontrando a mão dele. Bastin, observando a cena, sentiu um nó na garganta.
Seu plano estava completo. Anthony fechou os olhos por um breve instante, se recompondo. A angústia deu lugar a uma determinação feroz. Ele endireitou as costas, não mais como o camponês humilhado, mas como o homem que acabara de encontrar sua razão de lutar. Ele segurou as mãos de Aurora com uma reverência que calou a corte. Eu não conhecia seu título, mas já conhecia seu coração, disse Anthony, sua voz agora ecoando com uma autoridade que fez Darius franzir o senho. Eu me declaro seu, não por um acordo de reis, mas pela promessa que nossas almas fizeram antes mesmo de nascermos. Eu a amarei e a protegerei, no trono ou na lama, até meu último suspiro. Um silêncio sepulcral caiu sobre a catedral. O amor real e cru entre os dois era tão evidente que fez o teatro de Marcos e Lyra parecer uma farsa barata. O grande salão de Eudória transbordava uma energia elétrica. Tapeçarias de veludo e 1000 castiçais de prata iluminavam o banquete que definiria os próximos 100 anos do reino. A mesa real era um estudo de contrastes brutais. À direita de Bastin, o silêncio era sagrado e doce. Anthony mantinha seus dedos firmemente entrelaçados aos de Aurora, como se ainda temesse que ela desaparecesse. A cada poucos minutos, ele inclinava o rosto e depositava um beijo suave na têmpora da esposa. Um gesto de afeto real, desprovido de plateia. Uma promessa silenciosa de que o tio Bastin e o pai Thomas haviam, enfim, unido seus mundos. Thomas e sua esposa observavam a cena com os olhos marejados, a dignidade dos campos agora honrada no mármore. À esquerda, o cenário era de uma embriaguez prematura. Darius, Isolde e o Duque de Malvern riam alto, as taças de vinho batendo com um retinido metálico. Marcos já agia como se as ordens do dia fossem suas, e Lyra, adornada com tantas joias que mal conseguia mover o pescoço, exibia um sorriso de desprezo para a irmã. Para eles, a coroação era um fato consumado. O anúncio, mera formalidade. Bastin se levantou. O som das conversas morreu instantaneamente. Ele caminhou até a borda do estrado, a taça erguida, mas seu olhar estava distante, perdido em memórias. Meu povo, começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Governei este reino com a bússola que a minha amada Elara me deixou. Não houve um dia sequer, nestes anos de viuvez, que sua falta não tenha sido um buraco em meu peito. Mas olhem para estas duas mulheres. Ele apontou para as filhas. Aurora e Lyra, elas me deram as maiores alegrias desta vida. E confesso que metade destes meus cabelos brancos também. Uma risada leve e descontraída percorreu o salão, quebrando a tensão. Bastin sorriu, olhando para Aurora. Aurora, incisiva e teimosa como eu, mas com a alma leve de sua mãe. E Lyra, cuja ambição brilha mais que seus diamantes. Desejo que seus casamentos sejam tão duradouros quanto o meu foi. Com toda a paixão e as dificuldades que moldam o caráter de um soberano. Bastin então se virou para Darius. E ao meu tio, o príncipe Darius, que se dedicou à proteção e expansão deste reino com uma energia que eu mesmo, por vezes, não tive. Sua fidelidade é algo que... Bastin fez uma pausa dramática. O sorriso sumindo lentamente merecia ser estudada nos livros de história. O tom da voz de Bastin esfriou como aço no inverno. Mas a história também registra a queda daqueles que confundem paciência com cegueira. Darius, eu conheço cada carta enviada ao Duque de Malvern. Conheço cada promessa de golpe que você sussurrou nas sombras para me destronar assim que Marcos subisse ao altar. E sim, eu ouvi com todas as letras sua confissão ao Duque ontem à noite. Este homem, que por sangue é meu tio, este homem que me ensinou a lutar, que me ensinou estratégias, este homem que amei como pai após a morte de meu pai Aularic, foi o mandante do ataque que sofri 30 anos atrás, quando estava indo encontrar o amor da minha vida.
É verdade que quase morri aquele dia. Mas também é verdade que sobrevivi graças aos deuses e a um amigo leal. O homem mais digno que conheci depois de meu pai, Thomas o San Fornecedor, como você, meu tio. O auto-intitulou semana passada no banquete de apresentação dos pretendentes. E você, Isol? O rei olhou para a esposa com um desprezo glacial. Suas traições não foram apenas políticas. Seus amantes, desde cortesãos a simples empregados, foram catalogados por anos. Você achou que eu era um tolo? Eu apenas esperava o momento em que suas máscaras estivessem tão presas aos seus rostos que arrancá-las causaria a maior dor possível. O choque paralisou o salão. Darius tentou levantar-se, mas as mãos de 4 guardas reais pesaram em seus ombros antes que ele pudesse falar. Darius de Eldória sentenciou Bastin. Você está destituído de títulos e posses. Suas riquezas retornam à coroa. Você passará o resto de seus dias na masmorra mais profunda, onde o único trono que terá será o chão frio da traição. Misericórdia, clemência, sobrinho, gritou Darius, sendo arrastado, as botas raspando no mármore enquanto implorava por uma vida que ele mesmo tentara roubar. Isolde, por sua vez, explodiu. O rosto vermelho de fúria, ela avançou contra Bastin com as mãos em garra. Você não é nada sem mim. Este reino vai queimar! Berrou ela, antes de ser interceptada pelos guardas a centímetros do rei. Você está divorciada, Isolde, disse Bastin, sem sequer piscar. O exílio a aguarda no Palácio das Névoas, no extremo norte. Você terá o mínimo para sobreviver e o silêncio eterno para refletir sobre a rainha que poderia ter sido. Enquanto Isolde era arrastada para fora sob os olhares de horror da corte, um silêncio de morte caiu sobre o duque de Malvorne Marcos. Bastin olhou para o duque que tremia visivelmente. Duque de Malborn, sua ganância foi alimentada pelo veneno de meu tio. Por respeito ao seu pai e ao comércio do reino, lhe concedo clemência. Volte para suas terras. Marcos, leve sua esposa Lyra e viva a vida de luxo que tanto desejam, mas longe desta corte. Vocês não terão voz aqui. Bastin respirou fundo e caminhou até Anthony. Ele colocou a mão no ombro do rapaz, olhando da cabeça aos pés, maravilhado com seu afilhado, o filho de seu melhor amigo, o homem que amava sua luz. Eudória precisa de um rei que conheça o suor do trabalho e a honra da palavra dada. Alguém que não precise de conspirações para ser grande. Povo de Eudória, eu abdico hoje. Vida longa ao rei Anthony e à rainha Aurora. O salão explodiu em um clamor que sacudiu as vigas do palácio. Anthony, ainda em choque, olhou para Aurora, que sorria com lágrimas de orgulho. Ele se levantou, agora não mais como um cão sarnento, mas como o soberano que o destino, o amor e um pacto de 30 anos haviam forjado. O destino, como um tecelão implacável, separou os fios das duas irmãs com a precisão de uma lâmina. Enquanto uma colhia as flores de um jardim cultivado com verdade, a outra se perdia nos espinhos de uma coroa de papelão. No dia da coroação, após os guardas arrastarem os ecos dos gritos de Darius e Isolde para as profundezas, Bastin caminhou até o centro do estrado. Ele não olhou para a coroa de ouro de seu pai, mas para a coroa de ferro e safiras de Valérios, que repousava sobre uma almofada de veludo. Durante séculos, estas terras foram divididas por orgulho e nomes que se tornaram sinônimos de ganância. Proclamou Bastin para a multidão que ainda tremia com as revelações. Hoje, eu não apenas abdico do trono, eu enterro o nome deste reino. Selando a união das terras de Etelgard herdada por Aurora, herdeira legítima do rei Valérios. E Eudória, herdada por Aurora e Anthony. Legítimos soberanos que assumem devido à abdicação de Bastin de Eudória. A partir deste sol, não somos mais dois povos separados por fronteiras de ego. Somos um só sangue, uma só terra.
Ele colocou a coroa sobre a cabeça de Antony, que estava de mãos dadas com Aurora. Que o nome da linhagem de Elara e Valério seja o manto que nos cobre. Que este império seja conhecido, de norte a sul, das montanhas às planícies, como o reino único de Aetelgard. O nome ecoou pelas abóbadas da catedral, selando o destino. O velho império de Bastin morreu para renascer sob o nome que sempre representou a empatia e a força silenciosa. Sob o estandarte de Aetelgard, Antony o rei da terra e Aurora a rainha da luz governaram uma era de paz sem precedentes, onde o único segredo que restava era a eterna gratidão de um pai que preferiu ser camponês a viver em um reino sem honra. Longe dos salões dourados de Eldória, a realidade desabou sobre Lyra como um teto de pedra. No ducado de Malvern, ela descobriu que, sem o título de rainha, ela era apenas uma posse para Marcos. O homem que sorria no altar se revelou um tirano de alcova, sem escrúpulos e de apetites vis. As noites eram marcadas pelo som de passos pesados e pelo cheiro de vinho barato e perfumes de outras mulheres. Marcos a ignorava nos dias de sol, mas a buscava nas sombras para exercer um domínio violento. Cada relação não consentida vinha acompanhada de ofensas que visavam destruir o que restava do orgulho de Lyra. O corpo dela, exausto de tristeza, se tornou um túmulo para as esperanças de Malvern. 4 vezes a vida tentou florescer, e 4 vezes ela se esvaiu em dores e lençóis manchados. Sem um herdeiro vivo, Marcos a culpava com palavras que cortavam mais que aço. Uma noite, sem nada além da roupa do corpo e o peso de sua alma quebrada, Lyra fugiu sob a chuva, buscando o único refúgio que lhe restava, o exílio amargo de sua mãe Issol, onde ambas viveriam em um palácio de ecos e arrependimentos. Em contraste radiante, o reinado de Antony e Aurora se tornou a Era da União. Sob o comando deles, Aetelgard não apenas prosperou, ela se expandiu. Antony governava com a justiça de quem já sentiu o calo nas mãos e Aurora com a inteligência de quem lia o coração do povo. O palácio, antes frio, agora ressoava com as risadas de 3 príncipes e 2 princesas. Crianças que cresceram correndo descalças pelos jardins, aprendendo que o valor de um governante não está no ouro que ostenta, mas no pão que garante a mesa do súdito. Eles eram, verdadeiramente, almas gêmeas que curaram as feridas de um reino ferido. E quanto a Bastin, o homem que carregou o peso do mundo nos ombros finalmente encontrou a paz. Ele não buscou outro trono. Ele retirou o manto real e, com uma pequena sacola de couro, caminhou até a aldeia onde tudo começou. Lá, nas terras que lhe dera Thomas décadas atrás, Bastin construiu uma pequena casa de madeira ao lado da fazenda do amigo. O ex-rei agora passava os dias ajudando na colheita, cuidando das videiras sentando à varanda ao entardecer para ouvir as histórias de Thomas. Certa noite, enquanto o sol se punha tingindo os campos de um dourado infinito, Bastin olhou para as mãos sujas de terra e sorriu. Thomas se aproximou com 2 canecas de cerveja. Quem diria, Bastin, disse Thomas rindo. O rei que salvou o reino acabou virando um simples camponês. Bastin deu um gole na bebida e olhou para as estrelas que começavam a surgir. Você está errado, meu velho amigo. Durante 30 anos eu fui um rei fingindo ser homem. Agora, finalmente, eu sou um homem que descobriu o que é ser verdadeiramente nobre. E assim, entre o cheiro do trigo e o som do vento nas colinas, a promessa de 2 jovens se tornou a lenda de uma nação. Eldória, agora unificada em Aetelgard, nunca esqueceu o rei que soube esperar, a rainha que soube amar e o camponês que soube honrar a própria palavra. A história nos ensina que, mesmo sob o olhar severo da traição ou o peso das responsabilidades reais, a luz da esperança, personificada na pureza de Aurora e na união com Antony, é o único legado que o tempo não consegue apagar. Obrigado por chegarem até aqui
Nos vemos no próximo vídeo. Deus os abençoe.